Muito boa tarde, muito obrigado, Ana. Meus cumprimentos à Senhora Secretária de Estado, Sra. Margarida Tavares. Vamos ser muito breve, o tempo está adiantado, vamos poupar no tempo. Eu ia dizer duas palavras muito simples, e a primeira delas é que a coordenação coletiva dos Estados Gerais decidiu fazer uma mudança depois das experiências que já tivemos no Porto, em Évora e agora em Coimbra, no modelo de espaço colaborativo. E a ideia de fazer essa mudança é dar maior foco a esse espaço, não é? E, portanto, vamos chamar-lhe Laboratório de Ideias, e esse Laboratório de Ideias tem duas componentes. Uma primeira componente é, digamos assim, de caráter técnico. Dou um exemplo que vai ser desenvolvido daqui a pouco. Por exemplo, estão em marcha no país a formação em uma escala já razoável de novas unidades locais de saúde. Podemos convocar os peritos no país em matéria semelhante a isso e perguntar-lhes sobre que ideias podem apresentar no laboratório de ideias como a melhor forma de fazer. E, portanto, convocar esse pensamento nesse laboratório e fazer chegar quer as autoridades, quer autores sociais, essas ideias como uma contribuição para que as coisas corram melhor. Isso é uma componente. E, portanto, na próxima sessão, na sessão que vai ter lugar em Setúbal, já o Laboratório de Ideias vai escolher um tema e vai focar-se nesse tema. O segundo componente tem a ver com o público em geral. Há, de facto, no público em geral, como frequentemente é possível verificar na comunicação social, uma relativa iliteracia em relação ao Serviço Nacional de Saúde. Há aspectos fundamentais que as pessoas não conhecem, não é? E, no fim de contas, é o seu Serviço Nacional de Saúde. Dou um exemplo muito rapidamente. Por exemplo, nós sabemos que há um contrato social no país para o Serviço Nacional de Saúde. O Serviço Nacional de Saúde não é, digamos, uma decisão temporária de um governo ou de uma lei ordinária, nem sequer de uma lei de bases. O Serviço Nacional de Saúde é um contrato nacional de base constitucional. E, portanto, nesse contexto, qual é o lugar de um valor muito prevalente na nossa sociedade hebraica, que é o valor da escolha? Não é? De que forma lemos a escolha no contexto do contrato social do Serviço Nacional de Saúde? E esta é uma questão muito importante no contexto atual, e é muito importante que o cidadão tenha a literacia suficiente sobre esta matéria para poder pensar tecnicamente e civicamente de uma forma adequada. E nesse contexto pensou-se que era interessante lançar nos Estados Gerais, quer dizer, um concurso de ideias para o público em geral. E é disso que a minha colega Margarida Martins vai agora falar. Boa tarde a todas e a todos. Antes de mais, queria agradecer o convite para estar aqui a participar no lançamento do Laboratório de Ideias com tão ilustre personalidade, o Sr. Professor Constantino Sá Clarides. Então, o Laboratório de Ideias, com o tema Literacia sobre o SNS e a sua transformação, é o desafio para a elaboração de textos ou vídeos destinados ao público em geral sobre o significado, relevância, necessidade, viabilidade, futuro do SNS no presente contexto nacional ou internacional, fomentando assim a participação pública e a reflexão crítica na construção de propostas de ideias singulares, sistematizadas, coerentes e diferenciadoras, com um caráter contributivo para a estratégia global de salvaguardar e transformar o SNS. Quem pode participar? Qualquer cidadão, de forma individual ou em grupo. Os textos não deverão exceder os 2.500 caracteres com espaços e os vídeos no máximo 2 minutos, em português e linguagem clara. Entretanto, para que sejam escolhidas as melhores ideias, será nomeado um júri constituído num número ímpar no mínimo de 3, com reconhecido mérito e experiência na área da saúde ou com reconhecimento público nas áreas de intervenção social e cívica.
As 10 melhores ideias apresentadas serão amplamente divulgadas na rede comunicacional da Fundação para a Saúde. E destas, as 3 melhores serão apresentadas na sessão Estados Gerais em Lisboa, em finais de 2023, em local e data a anunciar. Todas as ideias apresentadas terão direito a um certificado de participação. Estas e outras informações estarão disponíveis no regulamento Laboratório de Ideias, que estará disponível na próxima semana no site da Fundação para a Saúde. E até quando é que se podem candidatar? 31 de outubro de 2023. Estão todos convidados a participar. A sociedade precisa dos vossos contributos. Obrigada a todos. Muito bem, só um comentário final. Devem ter reparado, eu chamei a Patrícia Margarida. E isso não foi um engano, foi de propósito. Foi para ilustrar aquela nossa discussão desta tarde em relação aos processos de envelhecimento. Muito obrigado. Muito obrigado. Já está. Obrigado. Coimbra está neste momento em ebulição. Foi ontem e hoje o arranque do Rally de Portugal. São os Coldplays que estarão connosco 17 a 21 e é a queima das fitas 19 a 28. Ainda dizem que somos uma cidade pacata de província. A suplantar tudo isso, eu posso dizer, ou posso, pelo menos eu acredito, que esta sessão extraordinária que tivemos hoje, com a discussão dos vários temas relacionados com a centralidade no SNS, nas pessoas, que dominou este mês de maio aqui em Coimbra. No entanto, esta sessão, que ultrapassou as 300 pessoas aqui e online, só foi possível graças ao contributo de várias pessoas e entidades, em especial dos moderadores e dos oradores desta sessão. Tenho que, obviamente, agradecer à Fundação para a Saúde, SNS, na pessoa do professor Dr. Constantino Sá Clarides, é a principal responsável por este movimento para salvaguardar e transformar o SNS. Como dizia a doutora Ana, é o nosso agente desinquietante. A nível da organização local desta sessão, quero salientar as ideias e o trabalho dos professores José Carlos Santos e Carlota Quintal e a doutora Inês Ribeiro, e não posso deixar de agradecer também a colaboração pela parte da faculdade da doutora Ana Isabel Santos, coordenadora executiva da Faculdade de Economia e do Gabinete de Comunicação, Imagem e Relações Públicas da faculdade, liderado pela doutora Ana Golão e com a colaboração da Alexandra Dias, Ana Raquel Rodrigues e Luís Serrano. Foram ótimos e eles facilitaram muito a organização desta sessão. Por fim, quero agradecer o apoio extremamente profissional dos técnicos deste auditório, Dário Costa e Paulo Carvalhinho, e dos estudantes que temos visto por ali, Matilde Almeida e Mateus Nishiyama, que estiveram de manhã, e a Catarina Wang, que deve estar lá fora ainda a receber as pessoas que pertencem ao FEUC Staff da faculdade. De seguida, a doutora Carlota Quintal fará um breve resumo desta sessão. Muito obrigado. Preciso de... Não. Muito boa tarde a todas e a todos. Foi-me atribuída a tarefa de, em 5 minutos, sintetizar o conteúdo dos Estados Gerais do SNS em Coimbra. Dada a riqueza da discussão, tudo o que eu disser será certamente redutor, mas vou tentar. No anúncio da iniciativa dos Estados Gerais do SNS, lê-se, e cito: é um facto que o SNS necessita de mais recursos para o seu desenvolvimento, mas isso só por si não é suficiente. É preciso fazer
as transformações necessárias para responder aos desafios da atualidade. Fim de citação. Logo na abertura deste evento, foi referido pelo diretor da nossa faculdade a questão da suborçamentação do SNS. Também o presidente da entidade reguladora da saúde mencionou, a propósito de um estudo, alguns fatores relacionados com a falta de médicos de família ou tempos de espera que têm influência negativa sobre a qualidade do SNS, tal como percepcionada pelos cidadãos. Tudo isto é reconhecido. No entanto, como foi hoje aqui dito, logo pela manhã, pela doutora Maria de Belém, há que dar uso e bom uso ao que já temos. Como foi dito pelo Dr. António Pimenta Marinho, não é necessário sermos mágicos para fazer melhor. Há que potenciar os recursos já existentes na concretização das respostas às necessidades da população, reforçando o acesso a cuidados de qualidade, com particular atenção aos mais velhos, um foco muito presente nas intervenções de hoje. A este respeito, o Dr. Cipriano Justo alertou para a pertinência de evoluir do modelo biomédico para o modelo holístico, se queremos ter boas estatísticas não só sobre a quantidade, mas também sobre a qualidade de vida. Apesar de estarmos num país cada vez mais envelhecido, ou seja, os velhos, e tive o cuidado de não dizer a palavra idosos, e agora já disse, são uma minoria, mas é uma minoria que cresce de dia para dia. E ainda hoje se ouviu neste auditório, por parte da Presidente da APRE, a expressão sentir-se a mais na sociedade. Certamente nenhum de nós se revê ou quer rever-se num país em que os velhos se sentem a mais. O Sr. Enfermeiro Manuel Oliveira fez um diagnóstico sem rodeios, o país está atrasado 30 anos para cuidar dos velhos. E terminou a sua intervenção citando Zeca Afonso, país que os velhos enjeita não é nada. As necessidades dos cuidadores informais foi outro assunto merecedor de atenção nas comunicações apresentadas, e talvez este seja o contexto em que a palavra cuidador mais sentido faz. Dada a diferença aqui suscitada pela minha colega Sílvia Portugal entre o que o SNS faz, trata, cura, prescreve, mas e quem cuida? Quem dá atenção, quem se preocupa? Na era da transformação digital, o tema dos dados e informação de saúde é incontornável. Tivemos uma excelente comunicação da doutora Maria Manuela Leitão Marques, bem como a intervenção da doutora Cátia Pinto. Há temas emergentes e sensíveis como a partilha dos nossos dados de saúde, sem a qual não existirá um espaço europeu de dados de saúde, para não referir questões técnicas de interoperabilidade. A este respeito foram lançados desafios para que Portugal seja pioneiro e foram identificadas muitas oportunidades, desde o tratamento à gestão mais eficiente de recursos. Os atuais estudantes e futuros profissionais de saúde, aqui representados pela Bárbara Sousa, também se mostraram sensíveis para a necessidade da mudança alicerçada no conhecimento e na informação. Falou, bem como diversos outros oradores, na questão da literacia em saúde, que é necessária para superar a falta de informação, mas creio que num contexto de acesso pleno aos nossos dados em saúde será também fundamental. Para que a transformação, ou se quisermos reinvenção, como sugerido pelo professor Manuel Antunes, do SNS, para que essa transformação e reinvenção aconteça, somos todos chamados a intervir. Ali temos um painel em que está SNS, património de todos. Para que a proximidade e a integração de cuidados seja uma realidade, há que promover e assegurar a colaboração entre todos. O diagrama que podem ver projetado neste momento ilustra, por um lado, o que a doutora Maria de Belém referiu de manhã, o SNS vive e convive com a sociedade. Por outro lado, ilustra o que o Dr. Vítor Ramos também disse, a necessidade de interligar o que está desligado. O enfermeiro Manuel Oliveira referiu a necessidade de mobilizar diferentes competências, diferentes entidades para dar respostas a necessidades cada vez mais complexas. A senhora enfermeira Ana Coelho falou inclusivamente do papel da academia, nós estamos numa faculdade, também temos que assumir as nossas responsabilidades. O senhor Presidente da Câmara do Fundão, no contexto das migrações, falou no quão importante é ter equipas multidisciplinares para resolver problemas complexos. São de facto diversos atores necessários e chamados a intervir. Neste diagrama temos ali uma seta de duplo sentido. No pentágono à esquerda não há setas, mas naturalmente que as relações aí representadas não podem, não devem, ser unidirecionais, tal como foi sublinhado ao longo desta sessão
nomeadamente pelo professor Manuel Antunes, quando falou na relação entre as IPSS e o SNS, e também a doutora Ana Umbelino, quando falou na questão das transferências de competências para as autarquias, o que, em teoria e em princípio, aumenta a proximidade, mas também traz riscos pela ausência e falta de meios. A participação social, que foi um dos temas chapéu deste encontro, surge à direita neste diagrama. Os Estados Gerais do SNS são eles próprios o movimento de cidadania. Hoje tivemos o privilégio de ouvir muitos exemplos deste exercício, mas sendo fundamental o envolvimento dos cidadãos e a sua participação para um futuro de sucesso do SNS, um futuro que não pode ficar parado, tal não deve significar a responsabilização do Estado. Como dizia o testemunho da Rita Maia, cuidadora informal, um testemunho que me tocou particularmente, não se cuida por amor quando não há outra opção. Termino partilhando aquilo que foi um pequeno exercício de criação de uma nuvem de palavras a partir das intervenções desta terceira sessão dos Estados Gerais do SNS, e neste caso a imagem fala por si, e resta-me agradecer a todas e a todos pela vossa presença. Muito obrigada. Não, eu não vou utilizar, vai ser rápido. É bom, o meu papel neste momento é apenas... tenho que olhar. Boa tarde, antes de mais, estou aqui para vos anunciar a próxima conferência. Não, isto não está desligado. Então, já frente. Bom, já disse boa tarde 2 vezes, digo a terceira. Bom, é só para vos anunciar que no dia 30 de junho, no próximo dia 30 de junho, realiza-se na cidade de Setúbal a 4ª Conferência dos Estados Gerais, promovido pela Fundação para a Saúde, com o título Transformar para salvaguardar o SNS. Bem, a Fundação, a entidade que promove estes Estados Gerais, considera que é possível salvaguardar o SNS se o próprio SNS for alvo de uma profunda transformação. É dessa transformação necessária, possível e urgente que se falará em Setúbal. Não vos vou amassar talhando o programa, como é evidente, contudo realço três questões. Começaremos com uma comunicação que vai falar de sintomas de um SNS doente e, enfim, que necessita de tratamento que nós consideramos urgente. Se quiserem, o tratamento que a Fundação tem vindo a propor é uma total transformação em diversos domínios. Depois haverá uma outra abordagem, que é sobre as unidades locais de saúde, dentro da tal ideia que o professor Saclarides já referiu, que é o laboratório de ideias, enfim, que é um tema absolutamente atual. E depois ainda teremos um outro importante, que será abordado a falta de um dispositivo de análise e decisão estratégicas no SNS. Considero-se todos convidados, portanto, isto para cumprirmos o horário. Agradeço a vossa presença em Setúbal, serão bem recebidos de certeza e até breve. Muito obrigado.